Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Pro Milhão. Meu nome é Leonardo Rosa, Leozera Rosa no Instagram, e tô aqui para falar para vocês hoje sobre o VISC11. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse fundo imobiliário, fique até o final do vídeo. E é isso aí, sem mais delongas, vamos nessa, vamos para cima. Então, galera, a gente vai falar para vocês aí, eu vou falar um pouco para vocês do VISC11. É um fundo imobiliário que eu tenho em carteira, a gente tem em carteira, na carteira aqui do canal também. Hoje é o último dia do mês de março. Esse mês de março é um mês que foi muito bom aí para a nossa bolsa brasileira, né, para o Ibovespa. A gente teve diversas altas, a gente fechou o pregão de hoje aí, o último pregão do mês de março, em quase 120 mil pontos. O Ibovespa fechou com uma leve queda aí de menos 0,22%. E vamos lá, eu uso o Status Invest como um site de pesquisa, eu já comentei bastante para vocês desse site também. Eu utilizo ele também para consolidação aí da minha carteira. Então vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa aqui do fundo imobiliário que a gente vai falar hoje, que é o VISC11. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como a gente, como que eu tomo as decisões. No caso, hoje eu faço acompanhamento porque eu já tenho aí dentro da minha carteira, já fiz algumas análises dos fundos imobiliários que eu quero ter em carteira. Lembrando que a minha estratégia de investimento é o buy and hold, é uma estratégia de longo prazo. Então eu compro ativos geradores de renda que vão me gerar uma renda passiva no futuro, capazes de pagar as minhas despesas, assim atingindo a minha liberdade financeira. Então vamos lá, hoje o VISC11 ele fechou aí no valor de R$ 99,90. Ele está pagando aí um yield de quase 7% aí nos últimos 12 meses. Ele ainda está com uma queda nos últimos 12 meses de quase 8,24%, né? Não, quase 8,5%. E o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 0,86. Então, lembrando vocês aí, sempre que um fundo imobiliário ele tem um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1, isso significa que ele está sendo negociado abaixo do que ele vale, né? Abaixo do valor de mercado. Então, o valor patrimonial por cota, ele é avaliado hoje, está avaliado hoje em R$ 116,14. O fundo está sendo negociado a quase R$ 100, R$ 99,90. Então, ele está sendo negociado mais barato do que ele realmente vale. Ele tem aí, é um fundo com bastante cotistas, né? Ele tem quase 205 mil cotistas e ele está com um valor em caixa, o patrimônio dele de de mais de 2 bilhões, né? O valor de mercado é de 1,767 bilhões de reais, e tem quase 75 milhões de reais em caixa, é o que esse fundo tem hoje. Então, o próximo rendimento aí a ser pago na data do dia 14 de abril, ele está com um provento já provisionado aí de 68 centavos por cota. Então, dependendo da quantidade de cotas que você tem desse fundo, você pode receber um valor bem legal aí. Então vamos falar aí que você tenha 100 cotas do VISC11. Se você tiver 100 cotas do VISC11, você receberia no próximo mês R$ 668. Eu fazendo conta errada aqui. R$ 68 se você tivesse 100 cotas do VISC. 100 cotas do VISC hoje ele daria aí quase R$ 10 mil. Então seria R$ 9.990 100 cotas do VISC. Se você tivesse 1.000 cotas do VISC, daria quase R$ 100 mil, aí R$ 99.900. Você receberia um provento de R$ 680 no próximo mês. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda.
apenas eu estou comentando isso daí para vocês terem uma noção aí de valor, de quanto que vocês receberiam se você tivesse esse valor investido no VISC. Na minha estratégia, eu utilizo bastante a diversificação. Os fundos imobiliários de shoppings, hoje, eles andam sofrendo ainda um pouco, principalmente pela crise que a gente vem vivendo no Brasil, a crise inflacionária que a gente vem vivendo no mundo todo. É uma crise que vem se agravando aí também devido ao agravamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas por que a guerra ela tem a ver com a inflação, com o preço das coisas? A Rússia ela é uma grande exportadora aí de petróleo, né? Então, por ela estar tendo esse conflito com a Ucrânia, vários países estão fazendo medidas contra a Rússia e que causaram uma recessão em vários pontos, e a Rússia ela teve que diminuir aí a exportação do petróleo devido a essas sanções que ela vem sofrendo. Então o preço do petróleo aumentou, o preço do petróleo aumenta o preço da gasolina. Se o preço da gasolina aumenta, como que os produtos eles chegam nos mercados? A maioria deles através dos transportes aí rodoviários que utilizam a gasolina para fazer os transportes. A gasolina está mais cara, o transporte fica mais caro, o preço dos produtos fica mais caro. Então é uma reação em cadeia aí. Expliquei de uma maneira bem rápida aí só para vocês entenderem um pouco. Então, através dessa crise que a gente inflacionária que a gente vem vivendo, as pessoas não estão consumindo tanto assim, e os shoppings eles acabam sofrendo um pouco com isso, né? Então, até por esse motivo, o VISC ele está com um yield bacana, um yield legal de quase 7% ao ano aí, só que tem outros fundos imobiliários que estão conseguindo pagar um pouco bem mais do que o VISC do que outros fundos imobiliários de shoppings também. Mas se a gente parar para pensar que no upside que esse fundo ele pode ter quando a economia começar a retomar, talvez seja uma boa estratégia também a gente estar posicionado. Então a gente comprar, além de aumentar possivelmente o yield quando as coisas começarem a voltar, ou seja, ele vai acabar pagando mais dividendos para os acionistas, a gente pode ganhar também numa valorização futura de cota ali. Então vamos continuando aqui. Aqui a gente consegue ver que no ano passado ele vinha pagando bem menos do que ele está pagando hoje, muito sofrendo ainda os impactos lá da pandemia também, né? Agora ele já está nos últimos meses aí com uma cota mais consistente, um valor mais consistente aí, ele conseguindo pagar para os seus cotistas. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui ele mostra também o patrimônio, a evolução do patrimônio ao longo do tempo, né? Então aqui em 2017 o fundo ele tinha um patrimônio ali de 91 milhões e já em 2021, em 2022 agora já está com mais de 2 bi de patrimônio. Então é um fundo que ele cresceu muito aí ao longo do tempo, até pela quantidade de cotistas também. E, ele fez várias aquisições ao longo do tempo também, foram comprando mais shoppings e isso foi fortalecendo aí também o patrimônio do fundo. Mas como que um fundo imobiliário, só para efeito para você entender também, o fundo imobiliário ele cresce também fazendo emissões. Então ele emite novas cotas e atrai novos investidores, e com essa grana que ele pega que o fundo pega desses investidores, eles utilizam aí para comprar novos imóveis e irem crescendo. Então aqui ele mostra no Status Invest também um pouco dos resultados aí dos fundos e tal. Vou passar um pouco mais rápido para esse vídeo não ficar muito extenso, só quero mostrar aqui para vocês uma coisa bem bacana também sobre os imóveis. Então vamos lá, aqui são os imóveis que o fundo ele tem no seu portfólio. Então ele tem
ele é bem distribuído aí por estados, né? A maior parte do fundo, 25% dos shoppings é no estado de São Paulo, mas ele tem fundo no Paraná, no Pará, Espírito Santo, Bahia, Roraima, Mato Grosso, e por aí vai. Aqui são todos os imóveis que ele tem dentro do seu portfólio. Então tem o Shopping Tacaruna, em Pernambuco, o Pátio Belém, Pantanal Shopping, Shopping Granja Viana. Aqui a vacância que cada shopping ele se encontra no momento, né? A vacância aí as lojas que estão vazias dentro do shopping, né? Ele não está na sua capacidade 100% alocado aí com os lojistas, muito também por conta da crise que a gente vem vivendo, como eu comentei com vocês. Então, alguns shoppings, esse shopping aqui no Paraná, ele está com uma vacância um pouco maior, Shopping Cristal. Então, a gente consegue enxergar aqui também todos todo o portfólio aí do fundo, né? Os shoppings que esse fundo tem. Aqui, o vencimento dos contratos. Isso daqui é muito importante a gente olhar também. A gente consegue ver que grande parte, 37% aí dos contratos do fundo, eles são para vencimento acima de 36 meses. Então, o fundo tem contrato aqui também mais curtos, de até 3 meses, tem cerca de quase 5%, de 9 a 12 meses, quase 4%. Então é bom para a gente saber e ter uma certa previsibilidade aí dos nossos rendimentos, de acordo com os imóveis, eles estando, as lojas, no caso dos shoppings, estando ocupadas, né? Se vocês quiserem, aqui também no Status Invest, ele mostra os relatórios. Então, vou abrir aqui o último relatório, deixa eu mostrar. Aqui, ó, todos os comunicados do fundo. Então, eles têm desde comunicados ao mercado, avisos aos cotistas, assembleias. Então, a gente consegue consultar tudo isso daqui também no Status Invest. Também não é nenhuma recomendação do Status Invest não, viu, galera? É apenas um site que eu gosto muito, não tem jabá aqui, não. Um site que eu gosto muito de utilizar, eu utilizo para fazer as minhas análises e eu só estou mostrando isso para vocês. Então, vou abrir o relatório aqui só para vocês verem também. É sempre bacana aí o relatório, a administração dos fundos imobiliários, eles lançam aí uma vez por mês os relatórios de cada fundo, né? Então, é bacana a gente estar fazendo a leitura dos relatórios, estar acompanhando aí os relatórios também, até para a gente saber se não teve nenhuma mudança nos fundamentos do fundo imobiliário que a gente escolheu ou de uma ação, quando a gente olha o balanço da empresa também. Então, isso é bem importante a gente ter esse acompanhamento. Então, aqui os destaques aí para distribuição, os resultados acumulados, blá, blá, blá. Então, vamos lá, galera. Aqui os gestores, né? O gestor do fundo, ele fala um pouco sobre os cenários macroeconômicos e como que o fundo ele é afetado por esses cenários também. Sobre as aquisições, né? É sempre uma coisa muito importante para vocês saberem. Os relatórios são sempre do mês anterior, porque eles pegam todo o resultado daquele mês e eles montam um relatório. Então a gente sempre lê o relatório dos fundos imobiliários atrasados. Isso daí é bem comum, tá, galera? Então ele fala um pouco sobre a performance do fundo. Aqui a gente consegue ter um mapa bem legal assim para onde a gente está indo. Deixa eu abrir colocar um pouco para baixo aqui para mostrar isso que eu queria mostrar para vocês. Então aqui vocês conseguem ver também de uma maneira melhor até do que no site do Status Invest, sobre o portfólio dos fundos. Então você consegue dar uma olhada e saber quais são os shoppings e os imóveis que você faz parte e você é dono de um pedaço desses imóveis aqui também. Então, basicamente é isso. O que eu tenho feito hoje, eu tenho aumentado a minha exposição aí em fundos imobiliários de shopping. Eu acho que eles estão com preços bem atrativos. Claro que respeitando aí a diversificação que eu faço na minha carteira de investimentos, e que eu vou estar mostrando para vocês aí todos os meses também na carteira aqui do canal. E
é um fundo, o VISC é um fundo que ele tem uma ótima gestão aí, ele já vem se provando isso ao longo do tempo, tem uma alta liquidez por ter bastante cotistas que investem nesse fundo também, e o fato dele estar com um desconto aqui é algo que tem chamado bastante a minha atenção aí para aportar um pouquinho mais aí nesse fundo imobiliário também. Lembrando que não é nenhuma recomendação, o vídeo ficou um pouco longo aí, mas espero que dê para vocês terem entendido um pouquinho sobre o fundo VISC11 aí, o fundo imobiliário VISC11. É isso aí, vou ficando por aqui. Aguardo você na próxima semana aí, nos próximos vídeos. Tamo junto, galera. Vamos pra cima e é nóis!